E nessa aula a gente vai falar sobre import, que é tudo que a gente vai importar para dentro do ProPresenter. Seja uma letra de música, seja um arquivo de PowerPoint, seja um arquivo de texto. Então a gente vai começar a falar sobre isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em File, Import. E aqui você tem algumas opções, tá? A primeira opção ali, que é File, é quando você importa um arquivo de texto, um arquivo de Word que contém letras. Então, quando você importar esse arquivo, ele vai reconhecer o texto ali e vai fazer os slides. A segunda opção é quando você faz um Ctrl C e aí o programa ela lê o que você copiou nesse Ctrl C. A terceira opção ali de PowerPoint é quando você importa um arquivo de PowerPoint para o ProPresenter. A quarta opção é o Song Select, que é um serviço de banco de dados de letras, tá? Que você pode sincronizar com o ProPresenter e importar essas letras direto para o ProPresenter. Aí tem mídia, que é quando você importa uma imagem ou um vídeo. E nessa última opção aqui é quando você importa uma biblioteca do ProPresenter. Às vezes você usava o ProPresenter 6 e você já tem você tem um backup, você tem um arquivo de biblioteca que você quer jogar aqui dentro. Mas hoje nessa aula a gente vai falar sobre a segunda opção aqui, ó, Text from Clipboard, que eu acredito ser a maneira mais simples e mais fácil de você importar uma música para dentro do ProPresenter e é o que você vai usar durante os cultos, quando você precisar. A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente utiliza esse formato de importação a gente vai procurar a letra da música na internet. Então, aqui a gente vai usar o exemplo da música Ousado Amor. Então eu vou vir aqui no Google, eu vou procurar Ousado Amor. E aí uma dica que eu dou é você utilizar o site Letras, porque quando você copia, ele vem a estrutura da música mais certinha. Então eu vou vir aqui ao Ousado Amor e aí na frente eu vou colocar aqui letra. Ele vai aparecer, essa primeira aqui é do Google, tá? E aqui logo em seguida ele aparece desse site aqui, ó, letras.mus.br. Então eu vou clicar aqui e ele vai aparecer a letra. Então o que eu vou fazer é copiar esse texto aqui, ó, vou dar um Ctrl C ou vou vir aqui, ó, copiar, tá? Ctrl C. Agora aqui no ProPresenter eu vou vir aqui em File, Import, ó, nessa segunda opção, Text from Clipboard. Vou clicar, ele vai aparecer essa janelinha para mim. Então essa janelinha o que significa essa janela? A primeira coisa aqui que ele pergunta é como que vai delimitar os slides. Então aqui, por padrão, ele vem por parágrafo. Então a cada parágrafo ele vai fazer uma quebra de slide. O parágrafo seria isso aqui, ó. Então cada conjunto desse aqui é um parágrafo. Então naquela opção isso aqui vai ser um slide, esse aqui vai ser outro slide. E aqui ele vai delimitar a quantidade, se é um parágrafo por slide, 2 e assim por diante. A outra opção que eu tenho aqui é de linha. Então a cada linha ele vai fazer a quebra, ou a cada duas linhas ele vai fazer a quebra e assim por diante. Muita gente gosta de usar de duas em duas linhas a música. Porém, tem música que um parágrafo ele tem cinco linhas. E se você coloca ali quebra por linha de 2, você na música inteira você vai ter quebra. Às vezes o final do versículo vai estar no começo do refrão e aí pode complicar para você e você ter que fazer uma reedição de novo e ficar mais complicado. Então o que eu aconselho é você trabalhar aqui, ó, com quebra de parágrafo, né? Com a cada parágrafo ele fazer uma quebra. E aí depois, né, quando vou te mostrar aqui na edição, você fazer a quebra de duas em duas linhas, tá? E aí no caso, se um verso tiver 5 linhas, fica mais fácil de você enxergar e já deixar separado. O segundo grupo aqui de opções eu vou escolher o tamanho da apresentação. Então você pode deixar, ele sempre vem como padrão da tela que tá. E aqui o tema, eu posso escolher o tema que eu quero usar. Tá? Eu vou deixar esse tema aqui.
Aqui é qual que é a biblioteca que ele vai importar e se eu quero já importar ele em alguma playlist, tá? Eu vou deixar aqui 100. E aí agora eu vou clicar nesse botão Edit, tá? Quando eu clico nesse botão Edit, ele abre uma nova janela, tá? E aí nessa janela que eu vou fazer a edição das quebras de slide. Aqui na parte de cima eu coloco o nome da música, né? Para depois eu encontrar na minha biblioteca. Vou botar Ousado Amor. Eu posso colocar o artista. E agora, ó, você vê que um slide ele tá com 6 linhas, tá? Ele até cortou aqui. Então o que eu vou fazer? Então, se eu quero quebrar ele em linhas, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no final da segunda linha e vou apertar esse botão aqui embaixo, Insert Slide Break. Quando eu apertar, ó, ele criou um novo grupo, então ele separou ali as duas linhas. E aí eu vou fazendo com o restante. Então, como que eu falei aqui, ó, aqui, ó, nesse verso aqui, ele tem 5 linhas. Então, se eu tivesse colocado lá para quebrar de 2 em 2 linhas, ia chegar aqui, essa linha ia ficar junto com essa. E aí ia ficar ruim na hora de você ir trocando os slides. Então, por isso que é bom você separar ele primeiro em parágrafo e aí depois você ir cortando as linhas aqui. Feito. Então eu cortei tudo. Agora eu vou importar para dentro do ProPresenter. Agora eu venho aqui, ó, no botão Import e aí ele já vai vir para cá. Ousado Amor, a música está aqui. Agora o template que eu coloquei, ele tem a fonte muito grande, então ficou cortando aqui. Aí para eu ajustar isso, eu venho aqui em texto. E aqui no tamanho da fonte, eu vou colocar 60. Ainda é grande, vou botar 40. Ainda alguns versículos ficou quebrado, então eu vou diminuir um pouquinho mais. 35. Ó, agora ficou legal. Agora está de 2 em 2 linhas. Muitas igrejas gostam de usar a letra tudo em caixa alta, a letra maiúscula. E às vezes para você não precisar reescrever, fazer um monte de coisa para tentar fazer, colocar tudo em letra maiúscula, você pode fazer no ProPresenter. Depois que você importar a letra, no meu caso aqui ela está tudo em minúsculo. Eu posso vir aqui na caixinha de texto e vir aqui, ó, nesses dois A's e clicar. Ó, aí agora ele já deixou tudo em letra maiúscula. Então você não precisa fazer isso em outro lugar. Você pode fazer isso e até quando você criar um template, você já deixar pré-definido isso. Então essa é a maneira que eu acredito ser a forma mais simples. Então você vê que em poucos minutos conseguiu importar a música para dentro do ProPresenter. Porque às vezes você está no meio do louvor ali, a pessoa começou a cantar uma música que não te passou e você precisa colocar rápido. Então essa é a maneira mais fácil. E aí agora na próxima aula a gente vai ver como você pode importar utilizando arquivos de Word ou arquivos de bloco de texto.